Pensei em a gente ler o capítulo 1, então, do Evangelho de João, até o versículo 18. Já dá para a gente fazer uma boa reflexão nessa noite, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A saber, a verdadeira luz que, vinda do mundo, ilumina a todo homem. Aqui, perdão, pode ler, 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. O mundo não o conhecia. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a este lhe deu o direito de se tornar filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e entrou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do ungido, do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Amém. Bem, João é tido como discípulo amado, né? Enquanto Mateus, assim, né, enfatiza Jesus Cristo como rei, como aquele de uma linhagem real. Algumas pessoas não comentam isso, né? Mas Jesus poderia ter sido rei pela sua linhagem, se houvesse, né? Só que estava num tempo onde não havia governantes israelitas. Eles eram uma nação que estava debaixo de Roma, né? Então eles não tinham um governador ou um rei, né? Eles, na verdade, estavam ali debaixo de um governador romano imposto por César ou por outro imperador daquele contexto histórico, né? Enquanto Lucas fala um pouco dessa questão da humanidade, né, do Senhor, e Marcos, né, para um público muito específico, João vai enfatizar muito, e nesse viés que a gente vai entrar aqui, todos esses capítulos, vai enfatizar muito o fato da divindade de Jesus Cristo, o fato da gente entender que Jesus Cristo é Deus, né? Isso pode parecer, por um lado, simples para nós, porque cremos dessa forma e somos cristãos, né? Por isso, porque não só porque seguimos a Cristo, mas porque entendemos que Cristo é 100% homem, pelo fato da gente ter crer dessa forma, e o Evangelho deixar isso claro, quando diz que ele tem fome, que ele tem sede, que ele ficou cansado, né, que ele quis parar, que ele chorou, que ele se alegrou. Então, nele, toda a humanidade presente que nós temos,
as fraquezas, lutas, tentações, né? Por outro lado, a natureza divina, também oriunda do seu nascimento, né? Então Maria, quando na verdade ficou grávida, ela não teve contato com nenhum homem, né? Isso é talvez uma das circunstâncias mais complexas dentro do cristianismo, daqueles que não são cristãos, de entender. Alguns até falam assim, não, mas quando para se pensar nisso, quando para se pensar que uma mulher ficou grávida sem uma intervenção de um homem, né? Quando o Espírito Santo, na verdade, veio sobre ela, né? O Todo-Poderoso, a sombra do Altíssimo a envolveu e colocou no ventre dela o ente de Deus, né? Quando se fala dessa questão da encarnação, uma questão para a gente, assim, né? Tem que crer mesmo, né? Porque, e ao mesmo tempo, quanto mais tremendo, né, um propósito que Deus tem quando Ele usa as pessoas, quanto mais essas pessoas estão envolvidas num preço a pagar, né? Se a gente parar bem para pensar, hoje é muito simples a gente falar assim, pô, Maria, tremenda serva de Deus e tal. Imagina o que é você ter 17, 18 anos e de repente chegar para alguém em 4.000 anos de história humana e falar que você está grávida e que... Imagina o que deve ter sido isso, né? José, quando soube, por exemplo, quis largar ela. Gostava bastante dela, mas quis largar ela, né? Se aquele que estava muito próximo quis largar, imagina todo o restante do contexto. Ela ficou com que imagem, né? Como de uma mulher o quê? Uma de mulher sem compromisso, entendeu? Fornicadora. Imagina, assim, tudo que parou, o preço todo que ela pagou como serva de Deus, né? Para que Deus cumprisse esse propósito na vida dela, né? Não é simples, né? Mas isso não é o que está em pauta aqui, apenas a gente comentou nesse sentido para a gente refletir um pouco sobre isso, né? Sobre o fato de Deus ter encarnado, e muitos cristãos, às vezes não tão esclarecidos ou não leitores da palavra, né? Eles entendem que Jesus nasceu naquele momento. Eles acham que, né? Então, né? Maria teve aquele pequeno neném, né? Onde Deus tinha um grande propósito, né? O Filho de Deus, e aí começou a história, né? Então João vem esclarecer isso de uma forma muito tremenda, né? Que antes de ser, ele já era, né? Então ele vem, pelo menos em alguns versículos desse, tentar abrir um pouco o nosso entendimento sobre o mistério da encarnação, que é outra coisa que não pode ser entendida a não ser pela fé, né? O fato de ele já ser, já existir, sempre na eternidade, né? Então ele coloca assim, no princípio era aquele que é a palavra. Tem alguma outra versão que vocês estão mais acostumados? Quem poderia ler? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Existe um outro livro na Escritura Sagrada que começa exatamente da mesma forma que João está começando o seu escrito, que é o livro de Gênesis. No princípio, e usa a mesma expressão, né? Nós já até tivemos a oportunidade de estudarmos lá nas quartas-feiras, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Na versão de vocês... Também igualzinho? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então também fala de um princípio, né? Existem dois princípios, o de Gênesis 1 e o de João 1. O de João 1 é mais antigo que o de Gênesis 1.
O de Gênesis 1 está falando, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele está falando no princípio da criação, né? Aqui, olha, no princípio era o verbo. De um princípio muito anterior a tudo o que foi criado, né? O verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? Aqui entra algo que nós também cremos e entendemos, mas que destoa-se muito de tudo que se imagina, seja dos mormons, dos testemunhos de Jeová, né? De tantas outras religiões, né? O nosso Deus são três e os três são um, né? Para o judeu isso é uma blasfêmia. Por isso que quando eles estavam diante de Jesus, e Jesus falou assim, eu sou filho de Deus, sou o filho de Deus, não sou um filho de Deus, sou o filho de Deus. Então Caifás rasgou as vestes, eles gritaram blasfêmia, e aquilo foi suficiente para eles. Porque o que eles entendiam claramente? Né? Um filho de jacaré é um jacaré, né? Falando assim de uma forma mais vulgar, né? Um filho de javali é javali, né? Quando alguém se intitula o filho de Deus, então ele é Deus. E a primeira coisa que um judeu aprendia era Yahvé Echad, o nosso Deus é único, um único Senhor. Então, jamais o judeu imaginou que o Deus Yahvé, que ele cria e que fez alianças com Abraão, Isaac e Jacó, e chamou Davi, né, e Salomão, e todos os juízes, esse Deus teria um filho. Eles não esperavam que quem viria libertá-los seria o próprio Filho de Deus. Eles esperavam que poderia ser mais um rei, poderia ser um Sansão, um Jefté, um Baraque, um homem que Deus ungiu, alguém que, né, que Deus levantou. Só que, na verdade, quem estava para vir para cumprir aquela própria missão era Deus. Era o Filho de Deus que estava para vir para cumprir aquela missão. Então, assim, mais na frente a gente vai ver, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do Verbo, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Então está falando já antes da criação. Está querendo deixar claro, né, quem é Jesus Cristo. Olha, Jesus Cristo é Deus, né? Não é o princípio da criação, não foi criado, né? Como a gente entende, né? É gerado do Pai, mas não é criado. É o próprio Filho de Deus. E todos esses três ao mesmo tempo são um só. Para nossa mente limitada humana, reconheço que é extremamente complexo da gente entender isso, né? Primeiro é bom a gente pontuar que Deus é um título, não é um nome, né? É um título, imagina, general, ou a gente fala um falso Deus. Deus é um título de Deus. Só o Senhor é Deus, fora dele não há outro. Ele só é Deus e ele é Senhor. Mas Deus tem um nome, né? Os judeus até nunca pronunciavam esse nome, pronunciavam só iniciais, né? Quando esse nome era escrito, né, ele era escrito de uma forma especial. Eles tinham toda uma reverência, né, para citar o nome de Deus. Eles só citavam o nome de Deus uma única vez. O sumo sacerdote, quando entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano, ele declarava o nome de Deus. E o próprio nome de Deus estava envolvido em um dos mandamentos que ele estabeleceu: não usará o nome Senhor teu Deus em vão. Então há centenas de discussões que, como Paulo orienta Timóteo, não são essas discussões que nós devemos nos pegar, nem ficar, né? Qual era o nome de Deus, né?
estamos chamando Deus. Quando falamos Deus, né, estamos falando, né, dos três que são, né? O nome do Filho de Deus, sim, a gente sabe, Yeshua HaMashiach, né? Que no português a gente fala como Jesus, né? Jesus é o nome. O Cristo significa ungido para a morte, né? E conhecemos também aquele que o ungiu, que é Ruach Kadosh, né? Que é o Espírito Santo. Algumas traduções é como a sensação de um vento, um sopro, mas que é uma pessoa também, né? Não é uma energia como alguns colocam, não. O Espírito de Deus é uma pessoa que se entristece, que se alegra, né? Que falou com Pedro, falou com Paulo, né? Às vezes isso não é tão ensinado, né? Então as pessoas acham que o Espírito de Deus algumas declarações são difíceis da gente entender, né? Quando as pessoas às vezes falando, então faça isso, faça aquilo, como ela estivesse dando ordem ao Espírito de Deus, cujo o Filho de Deus, né, o Senhor, disse: olha, vocês podem pecar contra o Pai e contra o Filho, para isso haverá perdão para vocês, mas contra o Espírito do Senhor, não. Então olha o cuidado, né, que o cristianismo acaba atropelando, né, a pessoa do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que tem o título de O Consolador, né? Primeiro vamos tentar separar assim, para a gente poder dar uma ênfase aqui, mas só para a gente fazer um reforço em alguns conceitos, né? Então, de Gênesis 1 a Malaquias, a gente vê a pessoa, dentro da divindade, a gente vê a pessoa do Pai atuando. Isso fica muito forte, né? É Deus o Pai, que está guerreando, que está intervindo, que está parando o sol, né? Ainda que a gente perceba claramente nesse espaço de tempo o Filho de Deus, no capítulo de Josué, por exemplo, né, a gente perceba a ação do Espírito Santo de Deus também, ungindo, mas a gente vê assim, uma dispensação onde o Pai atuou. Você começa Mateus 1 até final de João, você percebe o que escrito? Porque Jesus disse isso, porque Jesus ensinou, porque Jesus falou aquilo, porque Jesus curou, porque Jesus foi até a mulher prostituta, porque Jesus, ainda que você veja nessa dispensação a voz do Pai, o Papa Paz, você veja a atuação do Espírito de Deus, mas aquela dispensação é do Filho, como missão, né? E a partir de Atos 1 até Apocalipse, você vê o quê? Porque o Espírito de Deus veio sobre eles, porque o Espírito de Deus falou a Pedro: vá à casa de Cornélio, né? Porque o Espírito de Deus falou a Filipe: corre e fica ao lado da carruagem, né? E ainda que a gente perceba claramente a presença do Filho e do Pai, mas a gente percebe a dispensação do Espírito Santo de Deus, né? Que na verdade está preparando essa noiva. Olha que coisa interessante, né? No final de Apocalipse nós vamos ouvir assim: o Espírito e a noiva dizem vem. Dizem vem para quem? Para o Filho, né? O Espírito e a noiva dizem vem. Maranata, vem, Senhor Jesus. Essa declaração, ela é feita ao Filho de Deus, para que ele volte, né? Eu lembro que a gente estudou lá na quarta-feira e deu para a gente ter essa compreensão sobre Abraão representando o Pai, né? Deus Pai, Isaac representando Deus Filho, ou seja, o seu filho, o filho da promessa, o verdadeiro filho da promessa, e Eleazar representando, tipificando o Espírito Santo, trazendo Rebeca, né, e revelando Isaac a Rebeca até a consumação daquele casamento. Então, em algumas histórias bíblicas, a gente consegue exatamente ver a pista que Deus deixou para que a gente pudesse conhecer e entender pelo menos um pouquinho melhor cada pessoa que compõe esse único Deus, né? Então não é uma pessoa que uma hora aparece de uma forma e uma hora aparece de outra, não. São pessoas distintas. É uma pluralidade dentro de uma singularidade, né?
E aí está toda a briga, né, com o judaísmo, por exemplo, né, o Islã, que entende, por exemplo, que Maomé, né, nada tem a mais ou a menos do que Yeshua, do que Jesus, porque os dois são como profetas, né? Ou como os testemunhos de Jeová, que apesar de entenderem um pouco a missão de Jesus Cristo, na verdade entendem que ele foi criado e jamais o colocam, né, dentro da divindade, dentro da pessoa de Deus. Então, são situações que sempre é difícil quando você conversa, mas calma aí, a Escritura Sagrada diz o quê? Que ninguém chega ao Filho senão por meio do Pai. Ninguém chega ao Pai por meio do Filho. E quem chega a eles, se não for convencido do seu pecado, do juízo e da justiça, senão por uma obra divina do Espírito Santo de Deus, né? Então a gente percebe o tempo todo o Filho glorificando o Pai, honrando o Pai honrando, glorificando o Filho, né? O Espírito apontando. Então assim, é como nenhum deles orasse para si próprio, mas, né, o tempo todo eles o reconhecem entre si, né? Aqui nesse capítulo 1 a gente vai estar olhando a pessoa do Filho de Deus, né? Então no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus, né? É claro que por mais que uma pessoa, o que eu acho muito bonito, por mais que uma pessoa, vamos supor, um irmão se converteu dentro de uma cidade, dentro do Mato Grosso do Sul, que é extremamente simples, uma área rural onde ele se reúne praticamente com a família dele de uma forma muito simples. O que é muito interessante por mais que não haja o conhecimento, né, quando uma pessoa é convencida pelo Espírito de Deus, ela consegue ter comunhão com Deus de uma forma natural. Isso tudo acontece na vida dela sem esse conhecimento. Assim, mas né, e se a pessoa não fez um curso de teologia, não fez isso, não tem nenhum pastor, não tem ninguém ali, né? A gente sabe de comunidades africanas, por exemplo, que foram, né, onde basicamente ficaram assim, menos de um ano de uma presença de um missionário, né, ajudando e tudo, sem tradução completa da Bíblia. E quando você chega lá, tem os irmãos funcionando, você olha assim e fala assim, mas como é que eles podem ser uma igreja? Só tem 2 livros da Bíblia traduzidos. Como é que está tudo funcionando? Como é que um irmão levanta, profetiza, né? Como é que isso acontece? Mas ninguém leu isso, eles não têm acesso a isso. Então como é que isso tudo está funcionando? Porque isso é uma coisa muito importante, né? Primeiro vem a vida, que a gente vai ver aqui. A vida é antes de tudo. A vida é antes de tudo. Quando aquela comunidade explodiu no primeiro século, eles não tinham um Novo Testamento. Já parou para pensar nisso? Eles não tinham nenhuma orientação sobre dom, ministério, realização, sobre presbítero, diácono. Eles não tinham nada, absolutamente nada. Eles só tinham até Malaquias. E mesmo assim, pouquíssimas pessoas com acesso a essa leitura. Aí vem a vida. A vida é o mais importante. A vida é mais importante do que o corpo. O corpo é importante, mas se não tiver a vida, ele está morto, né? Então, vem a vida de Deus. Ou seja, depois da obra do Calvário, o Espírito de Deus vem e traz vida a todos aqueles homens. Pessoal, quando se tem a vida, se vive sem se pensar em como tem que se viver. Mas se vive. Ainda que houvesse ali os apóstolos treinados, preparados e instruídos pelo Cordeiro, que receberam um treinamento do Senhor no sentido prático da sua vida, né? Mas quantas coisas aconteceram de uma forma espontânea e natural que só depois foi registrado, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente incorre o erro de repente ler o que está registrado e tentar fazer aquilo sem vida. Não, tem que ser assim. Não está escrito assim? Aí uma pessoa acha que não tem nada, não tem vida, não tem, mas numa localidade, mas ela já está preocupada em como vai funcionar,
quem é diácono, quem é presbítero, quem é não sei o que é isso, que é aquilo, mas não tem vida. Mas tem uma organização sem vida. A organização mínima bíblica é importante? É, depois da vida. Primeiro a pessoa tem que estar viva. Primeiro tem que ter um conjunto de pessoas que nasceram de novo, de fato, né? Que tem realmente Jesus ou Cristo como Senhor da sua vida, que nasceram de novo e receberam o Espírito de Deus, e que aquelas pessoas individualmente, elas têm relacionamento direto com Deus, elas entendem, o véu foi rasgado, foi dado novamente a elas uma comunhão que a primeira criatura, o Adão, perdeu do seu Criador, e hoje elas têm isso, ou seja, elas têm essa vida, né? Para que depois a organização mínima tenha, mas não é a priori. Então hoje você pode entrar em muitos locais onde estão mortos. Não foi assim que o Senhor disse para aquela igreja em Laodiceia? Você não é nem quente e nem fria, por isso eu vou fazer o quê? Eu vou vomitar você da minha boca. Mas ali tinha pastor? Tinha. Ali tinha presbítero? Tinha. Ali tinha diácono? Tinha. Ali tinha ministério? Tinha. Ali tinha evangelismo? Tinha. Ali tinha isso? Tinha. Ali tinha não sei o quê? Tinha. Ali tinha isso aqui? Tinha. Mas ali tinha um local? Tinha. Mas ali eles louvavam? Louvava? Tinha. Ali tinha oração? Tinha. Ali tinha oferta? Tinha. Tinha recurso? Tinha. Eles falavam de Jesus? Sim. Mas estava morto. Então, antes da gente buscar o estereótipo, né? Normalmente as pessoas, quando vão a lugares, não a igrejas, mas elas vão a um local onde a igreja se reúne, elas sempre querem se sentir bem, ou elas querem de alguma forma, aqui é o local que é adequado e tal, como se houvesse um local, como se, né? A gente, né, pode estar sujeito a esse erro, né? Então aqui, João está tentando compartilhar com esse primeiro grupo de irmãos, né, com bastante profundidade, que existe um princípio antes do princípio de Gênesis que os judeus conheciam. Que existe um princípio anterior, né, que eles estão discutindo a respeito de uma pessoa que não somente é e é de ser, mas que também era, antes de tudo, né? E que antes de tudo, ele já estava separado para esse sacrifício. O Cordeiro de Deus, né, já estava imolado, preparado, antes de tudo. Uma coisa que a gente tem que pensar, né? A gente sempre fica preocupado. Hoje até acho que um irmão comentou, estava assim, tomando conta até tentar prestar atenção, mas acho que comentou isso lá na consagração, né? Mas ele usou isso no contexto da nossa vida. Deus tem um problema. Se você tem um problema, perdão, ele não falou Deus tem um problema. Se você tem um problema, né, Deus já tem a solução antes desse problema ter aparecido. Eu estava falando no contexto mais do exercício da fé. Mas se a gente se aprofundar um pouco nisso, né, Deus já tem tudo antes de tudo, né? Deus não fez assim, puxa, agora que o homem pecou, caramba, o que a gente vai fazer, né? Agora deu tudo errado, como é que a gente remenda isso, né? Às vezes algumas pessoas entendem dessa forma. Já conseguiu compreender que os planos de Deus nunca são frustrados. Que já existia um cordeiro separado antes da queda do homem. Deus não tem... As coisas não saem do controle de Deus, elas não estão erradas, não é muito bem como nós somos. Ele é Deus, ele já tem isso separado, ainda que não esteja revelado. Ainda que não esteja revelado. Se ele é assim como pessoa, como Deus, como arquiteto, criador e construtor do universo, como é que ele não será no relacionamento com a nossa vida? Diante das nossas preocupações. O que é preocupação para Deus? Essa palavra não entra no dicionário de Deus. Porque Deus não fica preocupado. Concorda? Nós ficamos preocupados. Isso é uma palavra que está ligada ao dicionário humano. A ansiedade, a preocupação, são coisas que só fazem sentido quando nós estamos dentro de um arcabouço humano. Porque quando nós pensamos, elevamos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Criador, como Deus vai ficar preocupado?
Como Deus vai ficar ansioso? São adjetivos ou são palavras que não cabem no dicionário dele. Por isso que aqueles que estão nele não vivem também dessa forma. Porque já não vai fazer sentido essa palavra para aquele que nasceu de novo e permanece nele. Então, assim, os judeus, eles não conseguiram perceber isso. Uma coisa que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu fiquei assim, muito impressionado, ainda quando garoto, que eu comecei a estudar o Antigo Testamento e desenhar e tudo, e tentar fazer umas coisas, para me organizar no pensamento, Então foi engraçado que você começa ali, ninguém sabe a data da criação exata, mas da existência do primeiro homem, os judeus começam a contar a partir do início, da criação do homem. Por isso que hoje estamos em 6.600, 6.700, alguma coisa parecida assim, no calendário judaico, Eles não fazem o corte de antes e depois de Cristo, porque para eles Cristo não é Yeshua HaMashiach. Então, eles continuam a contagem normal, não existe antes e depois de Cristo, para eles. Mas se você parar e pensar, e levar em conta aquilo que Pedro falou, que 1000 dias, que 1000 anos é como um dia, para o Senhor, 1000 anos é como um dia. Ele coloca isso em sua carta, e você realmente separar os 1000 dias, então você consegue perceber que Jesus veio no 4º dia, E quando você para pensar nisso, e você para pensar em quantos dias um cordeiro era separado, em Êxodo capítulo 12, antes de ser imolado, por que Deus deu aquela ordem a Moisés? Olha, a Páscoa é comemorada no 14º dia de Abib. 14º dia de Abib é a Páscoa do Senhor. Mas quando eles pegavam um cordeiro e separavam no canto, e aquele cordeiro precisava esperar até o 14º para ser imolado, a ordem bíblica de Êxodo é que separe ele no 10º dia de Abib. Ou seja, 4 dias antes da sua morte, os judeus separavam o quê? O cordeiro que ia ser imolado. E quando você leva para esse plano divino, você consegue entender a declaração de que o cordeiro já estava separado para ser imolado 4 dias antes do seu sacrifício. Tanto no tempo de cronologia humana como divina. Então ele já estava há 4 dias separado, ou seja, antes da fundação do mundo, ele estava certinho separado, porque quando os dias de contagem se passassem, ele estaria perfeito para ser quê? Imolado como a Páscoa do Senhor. Eles não conseguiram perceber isso. Não conseguiram perceber que a Páscoa, o exercício da Páscoa durante 1500 anos, na verdade, era como que aquilo fosse para eles interiorizassem a importância da Páscoa e que aquilo um dia de fato iria acontecer com eles. Um dia eles estariam frente a frente com alguém que seria imolado e derramaria o sangue por causa dos pecados dele. E eles fizeram isso 1500 vezes, em 1500 anos de história, para poderem tentar entender isso. E quando eles estavam exatamente naquele dia, diante de Jesus Cristo, julgando o Filho de Deus, e aquele mês era o mês de Abib, e quando eles condenam injustamente, através de testemunhas falsas, o Filho de Deus, porque não acharam nele o quê? Nenhum defeito, nenhum pecado, levam ele a quem? Levam ele a Pilatos. E eles não entram próximo do pretório, por quê? Porque eles não podiam se contaminar, porque era Páscoa. Por que Jesus entrou em Jerusalém 4 dias antes da sua morte também? Porque ele entrou no momento exato, dentro da dispensação do Pai, para que todas as pistas ficassem claras e indicassem que ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus que deveria ser imolado. Então eles estavam levando o Cordeiro para ser imolado, e eles não estavam percebendo. Era a Páscoa e eles não puderam entrar para não se contaminar. Jesus era o próprio Cordeiro. Aliás, essa foi a função desse homem que nós vamos ler aqui, João Batista. Ele nasceu e existiu para isso.
como filho de sacerdote, como filho de sumo sacerdote, ele deveria ser o quê? Sacerdote. Mas ele teve um chamado profético, né? Saiu do ofício da sua família na questão sacerdotal, mas por natureza, assim, era um sacerdote. E a função de um sacerdote, quando alguém levava um cordeiro até ele, era fazer o quê? Olha, eu estou aqui no meu pecado, eu vou levar aqui. O sacerdote pegava lá o cordeiro e olhava para ver se ele tinha o quê? No caso, o pecado está certo, mas no caso do ofício dele natural, era defeito. Deixa eu ver, os dois ali estão um ferido, porque as pessoas às vezes ofereciam o quê? Aquilo que elas não podiam vender. Ninguém ia vender um bichinho com olho defeituoso, manco. Então às vezes o cara pegava aquilo para fazer aquela oferta a Deus, em vez de pegar um perfeito, e a lei dizia que tinha que ser perfeito. Então qual era a função do sacerdote? Era inspecionar aquele animal, para saber se aquele animal estava perfeito para o sacrifício. Foi isso que João Batista fez. Quando ele olhou, a missão dele é aquela, ele olhou e falou assim, olha, como sacerdote, ele tinha essa autoridade, e como profeta, ele tinha esse desígnio de Deus de olhar e falar assim, ó, esse ali é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Ele identificou o Cordeiro, não o Cordeiro animal, mas a pessoa Cordeiro que viria para ser imolada por causa do pecado de todos os homens. Então ele cumpriu essa missão, ele identificou o Cordeiro de Deus antes do seu batismo. E agora, ali naquele momento histórico que a gente está colocando só para poder trazer um pouco de embasamento para poder entrar no texto, né? Quando Pilatos está olhando para ele, está olhando e vira para os fariseus e fala assim, não vejo nesse homem o quê? Defeito algum. Então, antes do seu sacrifício, então os judeus levantando, não vendo mal algum, ou seja, precisa-se comprar testemunhas falsas, os gentios olhando por outro lado. E por que Jesus está calado? Porque ele está sendo inspecionado, ele está passando por um momento de inspeção. Os homens estão olhando para ver se nele é o quê? Algum defeito. Mas nenhum homem consegue achar o quê? Defeito nenhum no Filho de Deus. E isso era importante a gente ser inspecionado, porque o sacrifício precisava ser perfeito. Não se achava nenhum defeito, nenhum pecado no Filho de Deus. Então, quando ele está passando ali, igualzinho, o quarto dia chegou hoje, então, tira a lã, imola, ele tem que ser assado no forno. Ou seja, levando a questão da provação. Então, tudo isso está acontecendo ali espiritualmente diante dos olhos de todo mundo. E estão pegando o cordeiro, estão elevando ele até a morte dele. E quando ele morre, entrega o seu espírito a Deus, ao Pai, e diz, está consumado. Ou seja, eu havia sido separado antes do início de tudo, para esse momento exato. Tudo isso aqui foi feito. Não há mais nada para se fazer. E o pessoal que estava ali, os judeus, ninguém conseguia entender aquilo, o tamanho dessa redenção, o tamanho do poder que Deus estava derramando para resgatar tudo aquilo que era, tudo aquilo que havia sido criado, toda a natureza gemendo, porque quando Adão caiu, entrou o pecado, e junto com o pecado, diz que Paulo entrou a morte. Ela não existia, ela entrou na natureza, ela entrou no nosso corpo físico, ela entrou na grama que cresce, ela entrou na árvore, no fruto que não apodrecia, porque não havia tempo, oxidação, não havia desgaste, não existia morte de nada. Tudo era perfeito, e a morte entrou na criação. Diz Paulo, não por aquele que a criou, mas por aquele que a sujeitou, Adão, dando o domínio do governo de tudo que havia sido criado nas mãos de um querubim ungido. Então esse querubim ungido governa, mas entra a morte e o pecado nisso tudo. E todo mundo que nasce, já nasce escravo do pecado, sem saída, sem alternativa. Por isso Davi falou o que na sua oração, no seu salmo? Deus, eu peco porque eu nasci no pecado. Minha mãe me concebeu dessa forma. Eu vim ao mundo e quando já abriu o meu olhinho, já abriu o quê? Escravo do pecado. Olha só que coisa. Então o tamanho da deficiência humana, o tamanho do fundo do poço, era muito maior do que qualquer um que estava tentando ler duas leis para tentar fazer alguma boa coisa.
atravelar uma velhinha na rua e dar uma bala para uma criança. A questão não era a caridade, a bondade que se fazia, como muitas pessoas colocam, olha, mas você vai ser bom, então você vai lá, é pela caridade que você é salvo. Você não teria condição de ser salvo por nada, a não ser pela obra que o Filho de Deus realizou. Depois dessa obra, é possível, por causa dela e da fé que temos na pessoa de Jesus, exercermos o amor e a caridade. Então não são as obras que estão na frente, é a fé que puxa as obras. É claro que o Tiago diz que a fé sem obra é morta, é como um corpo sem espírito. Então, claro que as obras precisam vir, mas precisam vir para mostrar uma fé que ninguém vê. Mas nunca podem ser colocadas na frente do sacrifício do Filho de Deus. Então, quando ele morre ali, a Páscoa, o sangue que está descendo dele naquela cruz, está descendo naquela madeira e está caindo, não é mais o sangue de touros e bodes que eles passavam nos umbrais da porta. Agora, olha que coisa linda que o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito de Deus, colocou. Se o sangue de um bode e de um touro, passado no umbral de uma porta, quando vem o anjo destruidor da morte, passando pelo Egito, porque Páscoa é isso, chegue peça, passagem do hebraico. Quando ele vem passar sobre aquela grande comunidade, e ele olha o sangue, mas é um sangue de um animal. Quando ele olha o sangue daquele animal, ele passa por aquela casa e o primogênito dali não morre. Ele fala assim, se o sangue de touros e bodes faz isso, imagina o sangue do Filho de Deus encarnado, aquele que era, é e há de ser, aquele separado para esse propósito. Imagina agora esse sangue purificador. Então, qual o tamanho do poder e da profundidade que esse sangue tem? Esse sangue de touros e bodes, todos os anos precisam ser colocados novamente para limpar e purificar os nossos pecados. Mas o escritor de Hebreus diz assim, não, mas o sangue do Cordeiro é perfeito. Porque com um único sacrifício, com um único derramar de sangue, com uma única oferta ao Pai, foi capaz de remover todos os nossos pecados, desde Adão ao último ser humano que há de nascer antes do estabelecimento final do seu reino. Então olha só como, e o escritor de Hebreus vem isso muito para escrever aquele público judeu que não conseguia entender a importância de Cristo, falando, Moisés, que vocês amam e tanto servem, é um servo dessa casa, mas Cristo é o dono. Imagina para eles, né? Para a gente não, porque nós somos gentios, nós não recebemos a lei, nós fomos enxertados na oliveira, porque éramos oliveira brava, né? Mas imagina para eles, pô, Moisés, tudo aquilo que eles tinham, né? Paulo, Elias e tal, e tem cristão até hoje que faz isso. O cara olha e tal, mas ele fala assim, cara, servos, o dono da casa é Cristo. A pedra angular, a pedra de edificação, a pedra de esquina rejeitada pelos construtores é Cristo. Quem falou, eu edificarei a minha igreja? A igreja é dele. Ele é o cabeça desse corpo. Ele é o Senhor. E às vezes a gente falta isso. A gente, quando permeia a nossa vida, Jesus é Jesus, mas às vezes, né, a gente incorre no fato, eu e Débora estamos lá, às vezes a gente incorre no fato de achar que um culto de fogo é mais que Jesus. Ou alguma coisa que acontece é mais do que Jesus. Por isso que vem a importância do conhecimento da palavra, de você poder desfrutar um momento de fogo, de comunhão, né, digamos assim, da manifestação profética, da cura, de tudo isso, mas sabendo que tudo isso é o quê, meu irmão? Tudo ali é só servo. Tudo que está sendo dispensado ali é só dom, ferramenta temporária, que no futuro nem necessitaremos mais dela. Mas quem é o Senhor daquilo tudo? É Cristo. Quem deve ser adorado aquele tempo todo? Cristo. Para quem todo mundo deve olhar e tudo que for dito deve apontar? Para Cristo. Essa era a missão de João Batista. Apontar para Cristo. Qual é a missão hoje que recai sobre os nossos ombros? É pelo Espírito de Deus, da mesma forma, apontar para Cristo. Quando nós falamos da igreja do Senhor, em vez de falar do Senhor da igreja, nós apontamos para a igreja. Quando nós falamos dos ministérios do Senhor e não do Senhor dos ministérios, nós apontamos para um ministério abençoado.
Não é o nosso dia. Não, vamos lá na igreja que você vai ouvir a palavra. Vamos lá não sei aonde. Vamos. São poucos os momentos que, se a gente olhar para a nossa vida, a gente aponta para Cristo. A gente para e fala assim, meu irmão, para até lá. Vai ser bacana você estar com os irmãos lá, você vai ouvir. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo, cara, é Deus. É isso. Esse papel que João Batista fez é onde existe, a começar de mim, uma falha ao longo da história da igreja. Porque muitas vezes a igreja olha para ela. Pô, eu sou a igreja de Corinto, não é assim? Hoje em dia a gente ainda vai pior do que isso. A gente diz, pô, mas calma aí, eu sou a igreja do empresário, eu sou a igreja da família, eu sou a igreja de não sei o que, eu sou a igreja disso, eu sou a igreja daquilo. Meu irmão, não existe isso na Escritura. Existe a igreja de Cristo. Por mais que todas essas coisas sejam importantes, nosso principal chamado é apontar Ele, é falar dEle, é ensinar a respeito dEle, é mostrar quem Ele é, o que Ele fez e o que significa aquilo que Ele fez. Nisso estamos sempre caminhando da forma como fomos chamados. Qual é o nosso chamado? É permanecer os nossos olhos em quem? No autor e consumador da nossa fé. E o que o diabo vai tentar fazer? Encher probleminha, não sei o que, para a gente olhar isso, olhar aquilo, tentar resolver esse problema, tentar não sei o que, Deus me dá vitória nisso. Quer encher a coisa para que a gente fique perdendo tempo, observando e tentando correr atrás de algumas situações que são lícitas até, outras não, mas algumas são lícitas. Né? Por isso você vê em Hebreus o pessoal deixando isso para trás, que embaraça, né? Que faz eu ficar um pouco mais lento, e o pessoal seguia, já entendeu, ficou tudo para trás isso que está aqui. Calma aí. Ele é o verbo. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha que coisa interessante. O que cabe a nós, igreja? Olha só, amados. Imagina. Há quantos anos estamos ceando? Estamos ceando há quase 2000 anos. A igreja do Senhor está ceando há quase 2000 anos. Considerando que esse mandamento começou a ser praticado pelo próprio Senhor um dia antes da sua morte. Falta pouco para completarmos aí 2000 anos. Mais tempo que os judeus praticaram o quê? A Páscoa. E ficou escrito o quê? O que ficou escrito para a gente? Que todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse vinho, vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha. Olha só que coisa interessante. Então, olha o cuidado que a igreja tem que ter para não repetir o erro da primeira aliança. E que vai acontecer, é certo de acontecer. Para que a gente não faça parte desse grupo. A pessoa fala assim, puxa, hoje é dia de ceia, hoje não posso faltar, porque hoje é dia de se consertar e tal. Eu vou lá porque, vou beber a ceia. Quando eu beber a ceia, eu vou sentir a presença de Deus, eu vou operar. Deus pode fazer isso? Deus, claro, Ele pode. Quando estiver naquele momento, Ele pode operar? Claro que pode. Por misericórdia, muitas vezes Ele opera por causa da minha limitação? Não tenho dúvida, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aquele momento é para isso? Não. Nunca foi ensinado dessa forma, não está escrito em lugar nenhum. O arrependimento é prático, todo dia que o Espírito toca no meu coração. Eu me conserto com meu pai, com a minha mulher, com meus filhos, todo dia. E depende de uma posição de me arrepender, voltar e reconhecer. Ou quando o Espírito tocou no meu coração, é ali que eu caio quebrantado. Acabou. Agora, o que eu estou fazendo há 2000 anos? Eu estou recordando a morte. Eles estavam apontando para a morte. Porque no final, a Páscoa e a ceia são as mesmas coisas em graus e profundidades de revelação diferentes. Mas eles pegavam matavam um animal, sangue, colocavam e comiam a Páscoa ali, apontando para aquele que deveria ser sacrificado. Esse era o papel deles. Fizeram isso durante 1500 anos e não reconheceram. E o nosso papel é, depois de sacrificado, apontar para aquele que morreu e ressuscitou, que ele vai voltar. Então, quando eu estou tomando a ceia, eu tomo a ceia até que ele venha. O que mais deve estar em pauta é que pode ser a última ceia.
porque ele disse que vai voltar. Então, da mesma maneira, da primeira vez que ele veio e não foi reconhecido para ser morto, muitos vão ser pegos de surpresa na segunda vinda. Porque também estão fazendo isso há 2000 anos de forma mecânica e repetitiva, como os judeus fizeram, não entendendo que Jesus disse assim, ó, não tomarei mais do fruto dessa vide, até que, então ele não vai deixar de tomar isso para sempre. Olha só que coisa interessante, mesmo com o corpo glorificado, que João viu do Senhor Jesus Cristo. Ele vai tomar o fruto da vide de novo. Isso tem um significado tremendo. A obra de Cristo é algo profundo, é tão maravilhoso o que ele fez, foi tanto amor, é tanta sabedoria derramada, que a gente não imagina o dia que isso vai ter um desfecho. Então assim, até que eu possa estar com vocês novamente, lá no reino. Então imagina, quando ele voltar, quando a gente fala de boda de cordeiro, tudo, mas isso tem um significado hoje. Imagina, você tomando assim, eu estou anunciando a morte do Senhor. Eu estou na segunda etapa, né? Igual aquele corredor que passa o bastão e passa. Então, a primeira aliança, passou o bastão. Acabou. Agora eu tomo, anunciando a morte dele. Trazendo a memória, para que eu não esqueça que aquilo que ele prometeu na primeira aliança, ele cumpriu. Ele veio e morreu, ele foi fiel. Ele entregou o corpo dele. Como está escrito a respeito do Senhor, um corpo tu me deste, ó Pai. Está falando a respeito de Cristo. Para que eu faça a tua vontade. Ele recebeu, olha só. Cara, ele se tornou homem. Jesus Cristo se tornou homem. E a partir daquele momento que ele se tornou homem, o que muita gente não se atenta é que para sempre ele é Deus, mas também é homem. Quando nós estivermos na glória, vamos estar com Deus, mas vamos estar com o homem. Não o Adão, primeiro homem que caiu, mas como diz Paulo, um Adão de Deus perfeito, com aquele que cumpriu toda a sua vontade, estabeleceu todo o seu desígnio, todo o seu propósito de maneira singular e maravilhosa. Quando ele fala assim, trouxemos o alimento, não, outro alimento tenho para comer. O senhor comprou comida? Não. Fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio com essa imagem mesmo, do pecado que ele viu. Porque antigamente era Adão, não tinha nem pecado. Estava lá, puro, nada. Só tinha o livre-arbítrio. Então, ele estava fazendo o quê? Certa curiosidade, né? E Deus não, ele veio no momento que já existiu o pecado sobre a terra, sobre o homem, tal, e ele veio rasgando tudo. Em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Em tudo ele foi tentado. Então, assim, é que esse texto é muito rico, é difícil de sair do versículo 1, né? Que é uma coisa assim, é maravilhoso falar de Jesus, é maravilhoso entender isso que ele fez, né? Então, enquanto João está falando que a concupiscência, né, da carne, né, a soberba da vida, né, e a concupiscência dos olhos derrubou Adão e Eva, né, por aquilo que eles... Soberba da vida, o ser igual a Deus. A concupiscência dos olhos, esse fruto parece ser bom para ser comido. A concupiscência da carne, o desejo de provar aquilo, né? Então, da mesma forma que Satanás veio e seduziu ele usando essas 3 ferramentas, e Adão caiu no poço juntamente com Eva, quando o Filho de Deus saiu do seu batismo, saiu daquelas águas e o Espírito de Deus o levou ao deserto para ser tentado por Satanás. Olha que coisa interessante. Enquanto o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto, o diabo estava tentando o quê? Facilitar a vida de Jesus. Separar por esse prisma. Por isso que esse evangelho atua muito demoníaco. Porque quem facilita a vida do homem é o diabo. Quem prova e dá crescimento ao homem, faz ele nascer de novo, é Deus. Então quando o cara está lá, quando Jesus está lá, imagina, 40 dias sem comer nada, sem beber nada,
O diabo chega para ele e fala assim: rapaz, mas você está nessa condição, mas você não é o filho de Deus. Olha só, olha como ele faz isso todos os dias com a gente cai e nem percebe, mas nem percebe. A gente lê o texto, a gente manda a brasa nos outros e a gente nem percebe toda hora. Quando ele fala assim: caramba, cara, mas tu é o filho de Deus, cara. Só que ele não aparece com um tridente igual a gente imagina assim, né? 2 chifres que era bem ungido. Ele fala assim: cara, mas tu é crente, cara. Tu é filho de Deus. Cara, ora aí, transforma essas pedras aqui em pão. Pede a Deus para transformar essas pedras aqui em pão e você come, cara. Acabou. Teu problema vai ser resolvido, cara. Pede a Ele para resolver o teu problema, cara. É o que a gente escuta todo dia. Beleza? O que o nego ensina todo dia. A gente correr atrás de resolver o quê? O nosso problema. Quem ensina isso? O diabo, meu irmão. Tem muito ensino de diabo. Ensino público. E olha só. Não espante, ele fala assim: mas em cima do público. Mas ele estava diante do Filho de Deus. Você acha que não vai estar com o João, o Rafael e o outro ali tentando fazer isso? Cara, olha só, essa pedrinha aqui vira um pão gostoso. Para tu comer, ó. Resolve bonito, 40 dias sem comer. Usando a mesma ferramenta. O seu padrão. Jesus lhe fala o seguinte: nem só de pão. Olha só, porque a saída tem que ser realmente na palavra, no poder da palavra, na sabedoria, porque o desejo existia. Não é legal. Jesus fala assim: não estou com fome. Como algum crente radical faz. Não, isso é do diabo. Pô, o cara está quase se matando para tocar naquilo ali e não se toca. Então assim, ele não está negando o que permeia a humanidade dele. Mas ele diz assim, ó: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele volta a 2000 anos e fecha a primeira porta que Adão abriu. Sem ninguém perceber. Porque ele veio e vai voltar, e a gente vai seguir. Ele veio para fechar as portas, que abriu lá. Ele está costurando tudo. Ele está reconstruindo tudo como filho de Deus. E o nego não está percebendo. Aí ele veio e falou o seguinte: pô, agora você faz o seguinte. A teu respeito está escrito isso. Cara, tem uma profecia, cara. Que o nego profetizou sobre a tua vida e que tu vai ser isso, cara. Está escrito isso. É o teu chamado, cara. Pula daqui, que ele dará ordem aos teus anjos, para que ele vá lá e te pegue, cara. Mostra o que você veio fazer. Mostra quem você é, cara. Está escrito, está profetizado. Você tem que aparecer, cara. Você tem que, ó. O que tu está esperando? Vai lá, salta. O desejo de provar aquilo que nós acreditamos para que todos possam ver, o motivo pelo qual fomos chamados, permeia a humanidade. Mas ele disse assim: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele fechou a segunda porta. Está se tornando o Adão perfeito. Como homem, está fechando tudo, está reconstruindo. Então ele faz o seguinte, então, cara, olha só. Levou ele para um lugar. Olha só como é que a coisa é pesada. Levou ele para um lugar. Você já conseguiu imaginar o diabo? O diabo. Ali eu não estou falando do demônio, do fulano de tal, do nome que todo mundo usa. É o próprio. Ou querubim ungido. Que foi tratar diretamente com o Filho de Deus. Aquele que tentou ocupar o lugar dele, dizendo lá em Ezequiel, em Isaías: eu porei o meu trono no extremo norte, estarei acima dele. Foi precipitado. Olha só que coisa interessante. Agora está ali o querubim ungido, príncipe desse mundo, príncipe do reino das trevas, com todo esse poder e autoridade que Adão deu na mão dele, com a morte e o pecado do lado dele como ferramenta para ele reinar e governar sobre os homens. E agora está o Filho de Deus com fome, com sede, cansado, como um homem frágil, totalmente frágil. Olha que briga, porque Deus falou assim. É como Deus falasse assim para Satanás: eu não vou te vencer como Deus, cara.
Eu vou te vencer como um homem. Você derrubou um homem. Quem vai pisar na tua cabeça é um homem. Olha a revelação da justiça e da sabedoria de Deus. Que? Exterminou ele. Não. Quem vai pisar na tua cabeça é um homem. Só que é um homem que eu vou me tornar. Eu, sendo Deus, vou me tornar homem. Vou me esvaziar da minha glória. Não vou levar em conta o fato de eu ser Deus e usurpar isso, não. Mas vou me humilhar até a morte. Então quando ele fala assim, agora vem, tá vendo? Todos os reinos e todas as riquezas do mundo já mostrou para ele. Todo mundo que está ali, olha lá, comendo na mão dele. Falou assim, se você, cara, se ajoelhar agora, olha só, o diabo está falando, se você se ajoelhar e só me adorar, cara, tudo isso que você está vendo aqui, ó, é teu. Tudo isso é teu. Olha lá, ó, soberba da vida. A última porta para ser fechada da queda do homem. Cara, você olhou, você acha que ele olhou e viu o quê? Meia dúzia de pilha de ouro, de todas as riquezas, todo o poder desse mundo, puxou tudo. Todas as glórias, um carinho só, não, de tudo que ele colocou lá. E Jesus diz o que para ele? Somente, mas também, ó, está escrito, somente o Senhor teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. A última porta fechada. Como um homem. Está costurado. Antes do sacrifício, está costurado. Aqueles que vierem após mim terão a oportunidade de se apossar pela fé daquilo que eu estou refazendo e reconstruindo tudo. Olha a missão. Ao mesmo tempo, revelando quem? O seu Pai. Porque na oração de João 17 diz o quê? Eu vim, Senhor, para revelar o Senhor a eles. Porque eles falam do Pai, mas eles não sabem quem é o Pai. Não foi o que foi dito aqui, ó? Foi até o Deva que leu? Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Quem revelou o Pai? O Filho. Olha que coisa interessante. Quem ensinou a respeito do Pai? Quem ensinou a respeito... Então, cada vez que a gente está lendo uma parábola, está assim, o reino de Deus é semelhante a isso. Não é uma pregação que está resolvendo um problema pessoal da nossa vida. É uma revelação de Jesus Cristo a respeito do Pai e do reino que Ele veio estabelecer. É algo maior, muito maior do que usado para construir uma pregação. Olha, você é Davi, ele é o Golias. Você pega a pedrinha e taca. Ó, o Golias é o seu problema. Você é o Davi. Tu pega a pedrinha e joga, ele vai cair. Não. Vai muito mais além disso. O Golias é a morte, é o pecado. É aquilo que é avassalador, aquilo que é indestrutível, aquilo que não podia ser derrotado. Mas Deus se fez homem e venceu Satanás. Venceu o mundo. Derrotou o pecado, porque nunca pecou como homem. E venceu a morte. As coisas que nos aterrorizavam. Imagina, desceu, diz Paulo no livro de Coríntios o quê? Que as garras da morte não puderam reter aquele homem. A morte é uma pessoa, as pessoas também às vezes não entendem isso. O último inimigo a ser vencido, você imagina a morte tentando segurar o Espírito de Deus, aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele subiu e Paulo, tendo essa revelação, falou assim, a morte não pôde segurar aquele santo de Deus. O Deus homem não pôde ser segurado pela morte. E ele foi subindo e saindo da morte em vitória. Como um homem que cavalga, vencendo diante dos seus inimigos. E a morte tentando reter ele. Porque por mais que orou por Lázaro, ok, ele ressuscitou, voltou, morreu. Não estamos falando dessa questão. Estamos falando daquele que ressuscitou para sempre. Ressuscitou, olha, veio para cá, santo, andou, falou, não me toques. Falou para Maria, próximo do sepulcro.
Olha só, várias coisas sendo restauradas. Hebreus diz que o sangue dele purificou até aquilo que estava precisando ser purificado no céu. Porque com a queda de Lúcifer, houve uma mancha nas esferas celestiais. Porque ele pecou aonde? Lá. Jesus restaurou isso tudo também. Reconstruiu tudo. O livro de Hebreus diz que ele não entrou em santuário humano, como era da linhagem de Judá. Ele não entrou no templo com sangue de bodes e touros. Imagina isso, irmãos. Ele entrou no verdadeiro santuário de Deus, que está na morada de Deus, aquele que Moisés viu por revelação no Monte Sinai e construiu parecido, e fez aqui a morte do Cordeiro durante aqueles 1500 anos que a gente conversou. Não, Jesus entrou nesse do céu com o seu próprio sangue, aspergindo e justificando todos os homens que crescem na obra que ele fez. Olha só. Olha que coisa grande que ele fez. E entrou lá como homem. Caraca, amigo. Olha. A história de Jó é antes. Falar o meu. Vai. Tinha acesso. Era precipitado no sentido de não ter morada. Mas tinha acesso. É morada. Você imagina agora, quando ele diz o que Paulo diz assim, que agora Jesus, o nome dele, ele se humilhou até a morte de cruz. E agora o Pai o elevou. Colocou o nome dele, Yeshua, acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de tudo que existe. Olha, colocou o nome de Jesus acima de todo nome. Por isso que às vezes a gente não entende. O cara fala assim, pô, mas o cara está com câncer. Mas câncer é um nome. Câncer é um nome. Que está abaixo de qual nome? Qualquer coisa que você falar é um nome. Que está abaixo de quê? Desse nome. Por isso que as pessoas... Aí elas acham assim, então a vitória é a cura? Não. A cura ou não cura é o propósito que Deus tem naquela vida individual. Aquilo está vencido. É por isso que tu vê o cara, aquele testemunho que eu já contei uma vez, tu vê o cara com câncer, o cara se desfigurando, mas rindo em alegria e falando assim, isso aqui, irmão, isso está vencido. Porque antes, isso me levava para o fundo, para o céu e me prendia lá. E agora esse corpo vai se desfazer e eu vou, subir por causa daquilo que ele fez na cruz por mim. Ainda que ele me cure para revelar a glória dele, daqui a alguns anos partirei novamente. Então, ok. O resumo é, se ele me cura, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se ele não me curar, amados, eu anseio por isso, eu verei a glória de Deus. Então é a compreensão exata como um dos primeiros cristãos, que já afastou o pare de sofrer, o problema, o resolver, a campanha, isso, aquilo, tudo de lado. O cara já conseguiu entender que Cristo é o sol, meu irmão. O resto é sombra. Claro que Deus opera. Vamos colocar uma palavra de equilíbrio. Você fala assim, irmão, mas eu entrei naquela conta. Deus operou. Tem coisas, irmãos, que minha filha pede para mim sem saber falar. E eu dou, por causa da necessidade dela. Ela nem sabe me pedir o que ela está pedindo. E eu descasco a banana e dou para ela. Isso não significa que deve ser assim. Significa que a idade dela vai ser assim. Então, quando a gente faz isso, e claro que a gente está aqui já num grupo onde os irmãos entendem isso, jamais a gente falaria isso para que soasse como falta de respeito ou para que algum irmão pudesse entender isso como uma agressão. Não, de forma nenhuma. Isso não é o objetivo. Senão estaria faltando com amor. Não é isso. Mas é para que a gente avance na compreensão de que realmente essas coisas, pelo menos para a gente individualmente, ficaram para trás. Precisam ter ficado para trás. O que Deus quer na nossa vida, o que Ele quer na vida de todos os homens, mas aqueles que vão ouvindo, precisam ir avançando para o alvo. Então hoje, quando eu ouvi uma pregação, o irmão falando assim, olha, você jogou a rede e não tinha o peixe, né? Agora Jesus mandou você jogar a rede. Ele sabe por onde o peixe vai. Pode crer nele. Aí você jogou a rede e pegou o peixe. Certo?
essa pregação, ela está apontando para a necessidade do ser humano. O ser humano que não está conseguindo. Você consegue acompanhar o meu raciocínio e perceber que essa pregação, ela está indo em direção àquele cara que não está conseguindo pescar? Que está tendo aquele fracasso? E que é como você estivesse dizendo para ele, mas Deus sabe onde vai botar o peixe, aí você vai ter sucesso? Que se for a idade cristã que ele esteja vivendo, é aquele momento que ele precisa receber aquilo, amém. Mas a gente não pode parar nisso. Porque o Espírito de Deus estava bradando dentro do Filho de Deus naquele momento é o seguinte: eu sei o caminho do peixe. Eu mando o peixe ir para qualquer lugar. Quando você puxou a rede, veio tudo, e Pedro se sentiu um pecador por causa daquilo. Mas eu não quero que você pare nisso. Você pode ser o meu peixe. Hoje, Pedro, você vai para onde você quer. Mas chegará um dia onde te cingirão e te levarão para onde tu não quer ir. O que eu quero chegar na tua vida é além da providência que eu estou te dando. É que da mesma forma que eu mando aquele peixe ir para qualquer lugar, é que você se torne um pescador de homens. É que eu mande você para qualquer lugar. Hoje eu estou te dando água, mas o que eu quero é que você seja uma fonte de água eterna para aqueles que precisam beber, que estão em volta de você. Na verdade, o que ele quer chegar na vida não é o arrancar da tribulação, a salvação, da providência, chegar com socorro presente no último segundo. Não, isso ele está fazendo na medida da estatura cristã que nós estamos. Mas na verdade o que ele deseja é ir além. É nos tornar o sal, nos tornar o pão, nos tornar a fonte de água. Para que quando a gente passe pelo vale de Baca, a gente faça dele um manancial, por causa da presença dele na nossa vida e quem nos está tornando para ser a outros. Então, quando a gente ouvir algumas coisas, elas vão soar como... Mas você no seu coração vai falar assim, amém, glória a Deus, mas o Senhor é minha providência. Mas o que o Senhor quer não é que eu fique correndo atrás da providência. Porque Ele se tornou a minha providência. Porque toda a provisão que eu precisava, Ele deixou naquela cruz quando Ele inclinou a cabeça para o lado. Está feito, está consumado. Tudo está consumado. Se Ele resolveu o problema do mundo, do diabo, da morte, do pecado, você acha que Ele... Qual é a dificuldade de resolver o problema da conta de luz? Quando a gente olha por esse prisma, eu me sinto ridículo, não é? Eu me sinto assim. Quando eu leio, irmãos, algumas vezes eu leio alguma coisa na Bíblia que eu faço assim, dá vontade de fechar, porque eu me sinto ridículo. Porque a palavra de Deus é como um espelho. E é como se eu tivesse sofrido uma queimadura ao longo da minha vida. E na verdade, quando eu boto isso diante de mim, é aquela história, ou eu posso botar a mão e olhar, que é o que muitas pessoas fazem, deturpam o que está escrito para estar em conformidade com o que ela acredita, ou eu tenho coragem de olhar, e quando eu olho, eu vejo que em mim um monstro. Como é que eu sou capaz de, observando toda essa obra, vendo que ele resolveu todo esse problema, entrar em crise por causa desse aqui? Concorda que não vai fazer sentido? É assim que ele vai nos capturando para ele. Ele fala assim, não faz sentido. Mas não sei o que, Deus, mas tem que resolver essa situação, mas não sei o que. Não faz sentido, eu não vou te responder nada. Você não precisa de nenhuma resposta dessa. Imagina, como o Jó se debatendo, você não precisa de nada disso, cara. Você só precisa se aprofundar mais e ver quem eu sou. Cara, se você ver quem eu sou, se você entender quem eu fiz, cara, todos os motivos que fazem você debater em lágrimas vão se cessar. Não porque eu respondi, eu entrei com providência e atuei, não. Porque os teus olhos, aquilo que já falou, eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. Só que hoje nós temos o privilégio de entender que o Redentor já se levantou. Já subiu na cruz. Já venceu a morte. Já estabeleceu o reino de Deus. Por isso os discípulos ficaram ensinados, os demônios se sujeitavam, fugiam. Não me mande para o precipício, né? Não me mande para as profundas trevas, deixe que eu entre naqueles porcos. Por quê? Acabou, parceiro. A brincadeira acabou. O diabo entendeu isso. Às vezes o ser humano ainda não. Ele entendeu, a brincadeira acabou.
Por que eles gritavam, eles urravam quando eles viam o Filho de Deus? Eles já dobravam o joelho, amigo. Não dobrando o joelho no sentido da conformidade de se sujeitar, mas como alguém preso, rebelde, que é obrigado a se ajoelhar. Então o diabo já chegava ali, não me mande para lá não, por quê? O próprio demônio já temia as profundezas para onde Jesus vai lançar ele. Já estava pedindo. Deixa que eu entre naqueles porcos. Ele falou assim, tira. Eles entram nos porcos, vão até o precipício. Porque eles enxergaram que eles estavam diante de quem? Do rei. Do rei. Acabou. Olha que coisa interessante, né? Então é como um irmão pequenininho que fica assim, eu te falei, agora, vem no braço comigo. E tá o outro cara lá, e o outro cara não vem por quê? Porque tem o Deva de 2 metros atrás dele. Né? Aí ele pequenininho tirando o ombro, mas na verdade tem ali. Às vezes é a gente. Fala assim, seu diabo, seu sujo, não sei o quê. E a gente achando que é unção, é isso, é aquilo, não sei o quê. O Senhor por trás, o nome de Jesus que é temido. O nome de Jesus que é temido. O nome de Jesus que é respeitado no céu e se treme no inferno por causa do nome dele. Já pensou para parar que os demônios são seres que ainda estão vivos? Já parou para pensar que eles conversam entre si? A gente não para pensar nisso, né? Você imagina isso no inferno. É Jesus Cristo, tomou uma chave. Ele é muito acima de Lúcifer. Ele é muito acima de todos nós. Ele venceu o pecado, o mundo. O nome dele, um sopro, ele explode tudo que está aqui. Imagina como o nome de Jesus é temido no inferno. Como os demônios se estremecem, não obedecem, mas se estremecem. Não obedecem voluntariamente, digamos assim, mas é por imposição. Né? Diz que quando ele vier, ele vai reger as nações com vara de ferro. Né? Então nós estamos lendo a respeito exatamente dele. Ele estava com Deus no princípio. Se a gente for em Gênesis, vai ver o quê? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa... Tá assim, eu vou fazer ou façamos? Nós. Então ele não estava no princípio? Não estava lá? Ele estava com Deus no princípio. E era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Olha só. Olha o tamanho do poder. Né? Engraçado que em Hebreus, acho que não vai dar para sair do versículo 3, né? Caramba. Vamos ver aqui o tempo. Vamos ver se a gente consegue só terminar no 5, para depois a gente ir no 5. Esse era o que eu temia no João 1, a gente não conseguiu voltar para o Salmo, né? Olha o que o escritor de Hebreus fala. Vamos pensar em tudo isso que a gente está refletindo e ver a palavra de Deus dizendo, há muito tempo, Deus falou de várias vezes e de várias maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele está em consoante com João. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos quanto a nome que herdou, que é superior a Deus. Olha só que interessante. Se sentou nas alturas ao lado da majestade de Deus, como Deus e como homem. Olha a importância que os homens passam a ter agora.
está mais na frente, mas o Deva leu, né? Unigênito. Unigênito significa filho único, uno. Ele era o Filho de Deus. Mas diz que ele, na sua obra, na sua dor, ele viu muitos irmãos sendo levados à glória. Então, olha que coisa linda para a gente pensar. A salvação é apenas a base. É apenas a obra que o Senhor fez para nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas, dentre essa obra da salvação, ele fez uma outra obra excelente, que foi a obra da filiação. Porque ele poderia ter nos salvo e deixar na nossa condição. Mas o Rafinha leu no texto que diz assim, ó, veio para o que era o seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, algumas versões, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos são filhos? Não. Criaturas. Às vezes o cara fala assim, eu também sou filho de Deus. Filho de Deus só recebe o poder de ser chamado, de ser tornado assim, se recebeu a Cristo e creu nele. Olha que coisa interessante. Quando crê nele, se torna um filho. Por que se torna um filho? Porque nasce de novo. Nasce de quem? Da vontade humana? Da vontade de Deus. Então ele se torna irmão de Jesus Cristo. Então vem a ideia da primogenitura. Porque agora ele não é unigênito, mas ele é primogênito. Ele é o primeiro de muitos. Então olha só, nós nos tornamos irmãos. Coisa que não dá para imaginar. A minha cabeça chega no limite e volta. É como chegasse para Teté, estou te dando $1 bilhão. E ela olhar assim, quero pirulito. Sei lá, é mais ou menos isso, né? A ideia que ela tem que não dá para ela mensurar. Ou o Miguel, que queria uma balinha assim, e trocou a pipa com o rabioli, um 10ão grandão, então ele pegou o pirulito. Porque na escala de valor é o que nós fazemos. É o que Esaú fez, trocando o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, que era a sua necessidade daquele momento. E depois chorou amargamente, mas não encontrou o local de arrependimento. Então, o que é a Escritura? O que Paulo está intercedendo o tempo todo? Eu oro, eu gemo para que Deus tire as escamas dos olhos. Para que irmãos que vivem em Efésios, a hora que isso cair, vocês verem. O fato de vocês entenderem, ver isso, tudo isso que está afligindo vocês vai ficar para trás. Porque vocês se tornaram co-herdeiros. Co-herdeiros em Deus. Toda a herança que está sobre o Filho de Deus. Agora vocês têm parte nela. Vocês não vão para o céu no sentido católico, como é colocado. É muito mais do que isso. Vocês fazem parte agora de uma família de Deus. De uma cidade, onde os habitantes daquela cidade, todos vão ser uma família. Hoje a nossa família mora lá. Eu moro lá na 108. Aí meu irmão mora, sei lá, no 122. O outro... Não. Quem mora do meu lado, não. Na Nova Jerusalém. Todos que vão estar lá vão ser irmãos de Jesus Cristo. Não vai haver sol, porque o Senhor vai iluminar aquela cidade. Não vai haver templo. Olha que coisa interessante. Porque o Senhor é a nossa coração. É tudo isso que Ele está preparando. E estava falando na volta isso com a minha esposa, né? Falando para ela, você entendeu? Não importa se é o riso ou é a lágrima. Não importa se a gente vai dar uma grande gargalhada quando saiu daqui, ou a gente vai sair sendo carregado. O que importa é nunca deixar de crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o teu propósito. Seja no momento de alegria, ou seja quando Deus estiver arrancando o nosso couro, botando uma circunstância para quebrar quem é o Rafael. Né? E aí eu estava comentando com ela, imagina aquilo que no momento da minha história eu precisei passar. Né? Você fala assim, diabo, não sei o quê, esse filisteu, esse midianita, né? Como é que pode? Mas inventaram isso.
passa por uma humilhação e você fala assim, caramba, é Deus dirigindo o carro e falando, tá ali? Beleza. Passa com o rolo compressor em cima dele. Agora, ele vai fugir, desvia para a direita e atropela ele. Desconstrói essas estruturas internas dele que tentaram construir alguma coisa humana, uma reputação, um nome, um desejo de guardar a sua imagem. Passa por cima disso tudo. Passa por cima de tudo que faz ele prender a vida dele, porque aquele que guardar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder por amor de mim, ganha-la. Então, há momentos em que, assim, bênção sempre é bênção. Só que às vezes a bênção vem, como a gente comentou lá do pastor Serafim, que contou o caso, né, da enfermidade que ele passou. Não importa se vai ser uma experiência alegre ou triste. O que importa é não perder a fé de que esse Deus que nós falamos aqui nessa noite, que o Filho de Deus que fez essa grande obra, que expressou esse amor por nós e que passou toda a agonia e sofrimento que passou por amor a nós, jamais nos abandonará. Um dos nomes dele, uma das qualidades dele é Emanuel. Deus que está sempre presente ao nosso lado. Há momentos em que a gente vai gemer e chorar muito. Ali Deus vai tratar conosco, e depois daquilo a gente vai submergir como Ana, glorificando a Deus e entendendo que a nossa visão de Deus, como a de Jó, passou a ser muito mais ampla e profunda, e que os medos que nos paralisavam agora não nos alcançam mais, porque fomos tratados por Deus naquele período de tribulação. Então a gente fecha aqui no 5, no 4, a gente só lê e deixa para a próxima, né? Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, primeiro Deus criou o quê? A luz. No quarto dia Ele criou o quê? O sol. Mas esquisito isso. Então, alguma coisa iluminava antes do sol? Por que hoje, então, quando o sol vai, escurece? Como é que teve o primeiro dia, então? E o segundo e o terceiro, se o sol foi criado só no quarto? E se diz que o propósito da criação do sol e da lua era harmonizar e temporizar literalmente o Cronos, servir de sinais no céu, mas não de iluminar. Então existe uma outra luz que foi apagada e de repente essa luz voltou na pessoa de um homem e disse quando andou sobre essa terra: eu sou a luz do mundo. Aquele que vem após mim jamais andará em trevas, jamais perderá o caminho, jamais tropeçará. Então assim, a gente vai pensar nessa segunda-feira, vamos ver se a gente retorna na próxima segunda no João, para a gente não perder a continuidade. Depois que a gente fechar o capítulo 1, a gente volta para Salmos, tá bom? Então a gente fecha assim: a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então as trevas pode ser o que for, pode ser o quão denso for. Acendeu uma luz pequenininha, o que aconteceu com ela? Perdeu. Uma luz que acende dissipa a treva. Tá? Aí a gente vai buscar o Senhor para tentar refletir sobre esse ponto da importância da luz e onde a gente está envolvido nisso aí. Amém?